Olá, sou Ivan Mus, sou diretor executivo e de mercado do Diário do Comércio. Estou aqui para falar da Universidade DC, plataforma de formação que estamos lançando neste momento. Falar sobre o DC enquanto universidade é elevar a compreensão de que informação, conhecimento e formação caminham juntos. Essa tem sido a filosofia da nossa empresa nestes 88 anos. Nossa transição para um universo híbrido de conectividade nos trouxe também novas possibilidades de ampliar tal visão para além da notícia. Hoje, sabemos que não somos e nunca fomos apenas produtores de jornal. Sim, somos uma empresa com foco no conhecimento, no compartilhamento, na conexão de saberes, ideais e principalmente pessoas. A Universidade DC nasce neste anseio de abrir as portas e elevar aos nossos parceiros atuais, futuros, todo o conteúdo gerado nestes quase 100 anos de íntima relação com a economia de Minas. Somos registro, somos história. E temos o compromisso social de compartilhar esses saberes. Nesta minha fala, vocês saberão um pouco sobre os projetos em andamento, mas também planos que estão no papel, para serem implementados em breve. Vamos abordar ainda nossos sonhos futuros para a Universidade DC. Enfim, tudo que temos em mente quando falamos e pensamos em educação no contexto da economia mineira e das relações por ela permeadas. A Universidade DC está ancorada em 6 projetos complementares: plataforma de conhecimento, plataforma de aprendizado, DC Memória, eventos, conexão com universidades e relacionamento com as comunidades de entorno. A plataforma de conhecimento está baseada na construção de jornadas que conectam os melhores vídeos, artigos, podcasts, todos sobre a economia de Minas, negócios e inovação, produzidos com base no nosso amplo acervo multimídia. Em um primeiro momento, já estão disponíveis amostras de 3 trilhas do conhecimento: clima e eficiência energética, fome zero e qualidade de vida, igualdade de gêneros e cidades sustentáveis. Uma primeira camada de narrativas está disponível gratuitamente na plataforma e já pode ser acessado imediatamente. Nos próximos meses, disponibilizaremos outras trilhas com foco em emprego e crescimento econômico, indústrias, inovação e infraestrutura, erradicação da pobreza, fome zero e redução das desigualdades, qualidade de vida, saúde e bem-estar, educação, ciência e tecnologia, paz e justiça, consumo responsável, cidades e comunidades sustentáveis. Estes temas nos transportam diretamente à plataforma de aprendizado, dedicada a formar, inspirar e educar os mais diversos públicos com base nos pilares do capitalismo consciente e de um jornalismo propositivo, com foco em soluções. Neste primeiro momento, estão disponíveis 2 cursos que serão apresentados na sequência pelos parceiros Francine Póvoa e professor Raimundo Soares. Esta plataforma está e estará em constante estado de expansão e inovação, aquilo que identificamos como estado beta permanente, que nos permite criar e ampliar nossas possibilidades a partir de demandas e novos insights. Fiquem à vontade para contribuir com novas ideias. O DC Memória ancora-se na nossa história, virtual e fisicamente. Pretendemos disponibilizar nosso acervo para pesquisas e, como agente mediador, para reunir a comunidade no entorno de nossos propósitos fundamentais, honrando o legado de nossas famílias e de todos que passaram por nossas vidas nessa trajetória de 88 anos. Neste projeto, além de digitalizar e indexar antigos exemplares e fotografias, utilizaremos a inteligência artificial para conectar sentidos e possibilitar pesquisas significativas no volume de dados a ser catalogado. Nossa história, por sua vez,
inclui também o prédio ocupado por nós desde 1986 na Avenida Américo Vespúcio. Aqui estarão concentrados eventos e espaços de conexão, expandidos também para o universo virtual. Entre eles, esta 7ª edição do Prêmio José Costa. Essa presença na comunidade nos encaminha para outra vertente da Universidade DC, nosso compromisso social com as empresas e escolas da região na qual estamos inseridos. Estamos comprometidos com capacitação de crianças e jovens em sua alfabetização financeira e também midiática. Para isso, estamos desenvolvendo projetos transmídia, com base nas múltiplas plataformas, nas expansões narrativas e no engajamento, com foco no interesse público e na mobilização para a ação. Nossa prioridade é trabalhar com jovens de baixa renda que não têm oportunidades iguais de sucesso na educação midiática, financeira e de mercado de trabalho. Em breve, você também poderá ajudar neste projeto por meio de pequenas contribuições, seja de tempo ou seja financeiramente, fazendo valer os princípios da colaboratividade e da construção coletiva. Por último, mas não menos importante, está o projeto de conexão com as universidades. Este projeto já está em andamento e busca levar o DC e seu acervo para dentro das escolas, contribuindo com a formação nas diversas áreas de conhecimento a partir da nossa história, da história econômica de Minas e de Belo Horizonte. Nessa vertente está também o incentivo à conexão com as escolas de comunicação e jornalismo, para ajudar na formação destes alunos e construir um relacionamento de mútua colaboração e aprendizagem, na medida em que nos conectamos com o público jovem que tanto nos inspira a continuar neste caminho de aprendizagem permanente. Agradeço a você pelo interesse nesse fascinante projeto da Universidade DC e nos colocamos à disposição para que possamos trocar ideias e juntos construir uma sociedade mais justa e cidadã. A responsabilidade social das empresas é aumentar seus lucros. Esse foi o título do famoso artigo escrito pelo economista Milton Friedman em 1970 e que por 50 anos foi o alicerce do capitalismo. Por décadas, nós acreditamos que maximizar o lucro para os acionistas, o chamado capitalismo de shareholders, era o mais importante e que todo o mais deveria ficar em segundo plano. Porém, as consequências de pensar unicamente na maximização dos lucros para os acionistas trouxe consequências devastadoras para a humanidade, como, por exemplo, as terríveis desigualdades sociais e econômicas que nós vivemos, as tensões raciais, as pessoas cada vez mais infelizes e adoecendo no trabalho, e os impactos no meio ambiente, para falar apenas de algumas dessas consequências. Mas, felizmente, lideranças de negócios, empreendedores, investidores, membros da comunidade acadêmica estão abraçando o capitalismo das partes interessadas, chamado de capitalismo de stakeholders, como a solução para uma prosperidade sustentável, ampla e de longo prazo. Podemos perceber claramente essas mudanças em alguns acontecimentos recentes, como, por exemplo, em agosto de 2019, os presidentes das 181 maiores empresas do mundo, reunidos no Business Roundtable, uma organização norte-americana, se responsabilizaram por conduzir as empresas, liderar as suas empresas em prol de todas as partes interessadas, e não apenas dos acionistas. Larry Fink, o presidente do maior fundo de investimentos do mundo, tem se posicionado também claramente a favor de investimentos responsáveis e de longo prazo. O Fórum Econômico Mundial, realizado em janeiro agora de 2020, teve como foco, como tema principal,
o capitalismo das partes interessadas. E já sabemos que a próxima edição do Fórum Econômico Mundial também terá esse tema como foco principal. E, finalmente, a crise desencadeada pela Covid-19, que significa talvez o maior desafio que nós já vivemos em todos os tempos e que colocou em evidência alguns movimentos muito interessantes que se propõem usar a força dos negócios para impactar positivamente a sociedade. Um desses movimentos é o capitalismo consciente, que traz na sua essência 4 pilares: o propósito, integração de stakeholders, liderança consciente e cultura consciente. Aqui no nosso país, o Instituto Capitalismo Consciente Brasil existe para disseminar esse movimento, para disseminar essas ideias e também para nos ajudar a repensar a forma como nós investimos e fazemos negócios aqui no nosso país. Nos próximos vídeos, você vai ficar conhecendo os 4 pilares do capitalismo consciente. O capitalismo consciente é um movimento e uma instituição dedicada a inspirar os negócios a se tornarem ambientes mais humanos, sustentáveis e inovadores. 4 princípios fundamentais guiam uma organização que pratica o capitalismo consciente. Neste vídeo, vamos explorar o princípio do propósito. Nas palavras de Ed Freeman, um dos cofundadores do capitalismo consciente nos Estados Unidos, nosso corpo produz glóbulos vermelhos do sangue. E se eu parar de produzir esses glóbulos, eu morro. Mas isso não significa que o propósito do meu corpo seja produzir glóbulos vermelhos. Seguindo a mesma lógica, as empresas precisam fazer dinheiro, caso contrário morrem. Mas isso não significa que o propósito maior de uma empresa seja somente fazer dinheiro. Fazer dinheiro é essencial para a vitalidade e sustentabilidade de uma empresa, mas não é a única ou mesmo a razão mais importante para um negócio existir. Empresas conscientes se concentram em seu propósito para além do lucro. Todos nós precisamos de significado e propósito em nossas vidas. O propósito nos ativa e nos motiva. É ele que faz com que nos levantemos de manhã, nos sustenta quando as coisas ficam difíceis e serve como uma estrela guia quando nos desviamos do caminho. Empresas conscientes demonstram esse senso de significado e de propósito. Ao se conectar em seu propósito mais elevado, uma empresa consciente inspira, envolve e energiza todos os seus stakeholders. Funcionários, clientes e toda a comunidade confia e até mesmo amam empresas que têm um propósito inspirador. Algumas das empresas mais bem-sucedidas e amadas são conduzidas por um propósito maior. Para essas empresas, o propósito vai além da palavra na parede. Ele é um contexto que norteia a direção e unifica a força dos líderes, do time e de todos os stakeholders. E propósito fornece sangue vital para percorrer a cultura da empresa. Entender o propósito de uma organização é entender o porquê da sua existência. O propósito atua como um verdadeiro imã, atraindo as pessoas que se conectam com ele, como, por exemplo, os colaboradores, os fornecedores, os investidores, os clientes, que se identificam com aquele propósito do negócio. Então, os colaboradores, eles veem um sentido maior no trabalho que eles fazem e assim se engajam verdadeiramente. Os clientes se sentem atendidos nas suas necessidades, se sentem respeitados, se sentem cuidados pela empresa. Os fornecedores se sentem valorizados e se sentem como verdadeiros parceiros na construção de algo maior. E os investidores percebem que estão contribuindo para a construção de algo que vai beneficiar muito a sociedade. Para identificar com clareza o propósito do seu negócio, existem 3 perguntas norteadoras. Que diferença queremos fazer no mundo com o nosso negócio? O mundo fica melhor com a nossa presença? Se deixarmos de existir, alguém sentirá falta? E lembre-se, o propósito é mais poderoso quando está totalmente alinhado com o que significa de mais elevado em ser humano. Neste vídeo,
vamos explorar o princípio de liderança consciente. Robert Greenleaf, um autor americano engajado pelo capitalismo consciente. A outra questão que surgiu é o que posso fazer enquanto indivíduo. E essa veio da audiência. E a questão foi colocada, a resposta, né, tratada, foi a da micro-revolução. Cada indivíduo, dentro da sua área de atuação, sua área de influência, enquanto um servidor público, um servidor privado, ou membro de uma ONG, ou ainda enquanto consumidor, como comprador, na hora da prateleira, a gente está dando força a um futuro. Todo o futuro, todas as alternativas de futuro, cenários 1, 2, 3, estão sendo feitos aqui agora. Cabe a nós, na nossa forma de interagir, definir qual futuro que eu estou produzindo hoje. Então, gente, sejam muito bem-vindos ao nosso encontro, uma excelente tarde para todos nós, e vamos fazer de uma forma mais consciente, já, o futuro que nós tanto ansiamos. Ok? Até já. E cultivam uma cultura consciente de confiança e carinho. Líderes conscientes dão amostras cotidianas das mais admiradas qualidades dos seres humanos e acreditam firmemente no trabalho como uma oportunidade de contribuir para a construção de um futuro melhor para todos. Em geral, os líderes conscientes, eles possuem uma apurada inteligência sistêmica, analítica, emocional, espiritual, e são pessoas generosas, íntegras e que possuem uma incrível capacidade de influenciar, amar e cuidar. E você? Quais dessas competências você possui? Existe uma forma muito interessante de avaliar o seu grau de desenvolvimento em cada uma dessas competências, que é a roda das competências conscientes. Atribua uma nota de 1 a 10 a cada uma dessas competências utilizando a roda. E depois reflita sobre o resultado. E não se esqueça, como afirma o Raj Sisodia, um dos fundadores do capitalismo consciente, não é possível ser uma liderança consciente se você não for um ser humano consciente. Neste vídeo, nós exploraremos o princípio de orientação para stakeholder. John Muir, um famoso escritor escocês e explorador da natureza, observou que quando alguém puxa uma única coisa da natureza, descobre que ela está, na verdade, ligada com o resto do mundo. É assim no caso dos negócios, uma rede intrincada e interligada de relacionamentos. Ao contrário de algumas empresas que acreditam que só existem para maximizar o retorno do investimento dos seus acionistas, as empresas conscientes focam em todo o seu ecossistema de negócios, criando e otimizando valor para cada um dos seus stakeholders, entendendo que stakeholder forte e engajado leva a um negócio saudável e sustentável, além de resiliente. Stakeholder pode ser traduzido como uma parte ou um grupo importante ligado a uma empresa. Empresas conscientes olham para cada parte com a mesma importância. Elas reconhecem que é preciso engajar seu funcionário, pois é ele que cuida do seu cliente. É preciso fidelizar o seu cliente porque é ele que traz o seu lucro, assim como criar fortes parcerias com a sua cadeia de fornecedores e impactar sua comunidade de uma forma positiva e eficiente. Somente com essas relações equilibradas, o acionista terá o retorno sobre o investimento que fez originalmente. Numa empresa consciente, todos os stakeholders devem ganhar para que ela prospere. Algumas das empresas mais bem-sucedidas e que se orientam em criar valor para todos os seus stakeholders constroem ao longo do tempo uma relação colaborativa e de confiança. Ao otimizar o valor para todos os stakeholders, uma empresa consciente cultiva relações saudáveis, dinâmicas e resilientes, que podem resistir a qualquer tempestade. No mundo dos negócios, o paradigma que sempre prevaleceu foi o que, para uma parte ganhar, a outra tem que perder. E passamos, então, muito tempo barganhando,
pressionando colaboradores, fornecedores, clientes, tudo isso visando ganhar o máximo possível, né? Ter um melhor resultado financeiro possível no menor tempo possível. Para o capitalismo consciente, nós devemos usar a nossa criatividade e inovação para buscar sinergias entre os stakeholders, de forma a agregar valor para todas as partes interessadas. Uma das formas de você fazer isso é realizando o mapeamento dos seus stakeholders. Identifique todos os stakeholders do seu negócio. Você vai se surpreender com alguns stakeholders que você sequer havia pensado. Depois, procure identificar quais são as verdadeiras necessidades de cada um deles e como você pode atender a essas necessidades. Você vai ver que é possível gerar valor para todos, que é possível harmonizar o interesse de todas as partes interessadas. E com isso, todos juntos poderão contribuir de forma positiva para o negócio e para a sociedade. Neste vídeo, nós exploraremos o princípio de cultura consciente. A cultura é formada por valores, princípios e práticas estabelecidas na estrutura social de uma empresa e que permeiam as suas ações. A cultura conecta os stakeholders entre si ao propósito da empresa, além de conectar pessoas aos processos. Uma cultura consciente promove o amor e o cuidado entre os membros de uma equipe, mas, além de tudo, constrói uma relação equânime entre todos os stakeholders, de uma forma que sejam tratados com a mesma importância, mas não de forma idêntica. Algumas das empresas mais bem-sucedidas e amadas são imbuídas por propósitos maiores e têm uma cultura fortemente alicerçada em valores que fazem perpetuar esses propósitos. Somente assim é possível vislumbrar longevidade, prosperidade e legado. Uma cultura consciente é uma força energizante e unificadora que realmente transforma uma empresa num negócio consciente para a vida. Formar a cultura é uma das atribuições mais importantes de um líder consciente. Essa atribuição pode ser ignorada, mas sob sérios riscos e por um curtíssimo espaço de tempo. Essa é uma afirmação do professor James Haskett, da Harvard Business School. A cultura de uma organização pode funcionar como um grave entrave ou como uma força propulsora para o sucesso nos negócios. Uma organização consciente traz em sua cultura valores muito importantes, como a confiança, o respeito, a integridade, a transparência, o amor, o cuidado, a lealdade. Quais valores são importantes na sua empresa? Como que esses valores se refletem no dia a dia e em cada decisão que é tomada no seu negócio? Construir uma empresa consciente é um desafio árduo. É preciso reconhecer isso, mas ao mesmo tempo muito gratificante. Envolver as pessoas, os colaboradores, todos os stakeholders nessa jornada é muito importante. E independente se essa construção de uma empresa consciente está sendo do zero, um negócio que está começando, ou se está acontecendo numa empresa que já existe e que está passando por um importante processo de transformação. Então, vale a pena se jogar nesse desafio. Olá, eu sou o professor Raimundo Soares, tenho uma história como executivo de empresas nacionais durante muitos anos, também como professor e pesquisador do meio acadêmico, e uma vivência com as tradições da humanidade do Oriente e do Ocidente
também durante muitos anos. Sou diretor do Instituto Orion, onde desde o ano 2000 a gente vem desenvolvendo lideranças como agente de transformação global. Para eu especificar um pouquinho melhor essa nossa trajetória, essa experiência do Instituto na formação do porquê formar lideranças como agente de transformação global, eu tenho que conversar mais um pouquinho sobre a minha história. Lá na década de 90, no início da década de 90, a minha principal atenção era compreender as dificuldades na adoção de modelos de gestão para a obtenção de melhor desempenho nas organizações. Quais eram as dificuldades de transformação cultural? Bem, quando fomos aprofundar a compreensão disso, o que estava por trás das dificuldades na adoção de novos modelos de gestão, não tinha problema com matéria-prima, não tinha problema de tecnologia, não havia problema com recurso financeiro, todos os problemas eram humanos. E aí surgiu uma questão natural. Humano? O que é isso? É vida. O que é isso? E aí eu, um homem já semi-maduro, pois maduro a gente nunca vai estar nessa nossa trajetória, temos a vida toda para experimentar essa autocompreensão, compreensão do mundo que nós estamos inseridos, nós fomos investigar, dentro de um enfoque transdisciplinar, do que seja a vida e do que seja o humano. Fomos nas tradições da humanidade, do Oriente e do Ocidente, no estudo das ciências humanas, no estudo das ciências naturais, das ciências ditas exatas, da vanguarda dessas ciências. E a pergunta era: o que é humano? O que é a vida? Foi muito instigante. Fomos nos deparando com algumas dimensões e com alguns princípios naturais estruturantes que dão luz do que seja esse fenômeno humano, do que seja esse fenômeno da vida. Identificamos princípios naturais estruturantes que elucidam os conflitos intra- e interindivíduos, intra- e interorganizações, intra- e internações. Compreendemos que as funções organizacionais não aparecem por acaso, que determinadas personalidades de indivíduos não aparecem por acaso, que estruturas sociais de nações, partidos políticos, não aparecem por acaso. Eles aparecem para dar resposta a princípios naturais estruturantes, que são complementares. Daí, passei a me dedicar a desenvolver lideranças, como eu tinha comentado, liderança como agente de transformação global. As turmas estão sendo feitas desde o ano 2000, temos 2 décadas de formação desse tipo de lideranças. Criamos núcleos de excelência em gestão, junto a academias, projetos de excelência em gestão, junto a universidades federais, junto à Fundação Dom Cabral, fomos co-criadores do Núcleo de Sustentabilidade. E promovemos o encontro entre empresas e academia, também para o desenvolvimento de comunidades. Já com esse enfoque, já com esse olhar de uma liderança globalmente responsável, ou liderança como um agente de transformação global. E aí a gente vai aprofundar um pouquinho mais essa compreensão. Bem, vamos aprofundar um pouquinho o conteúdo para o aperfeiçoamento dessa liderança globalmente responsável. Primeiro, falar um pouquinho da importância, do peso que uma liderança tem na vida dos outros que trabalham com ele, né? Literalmente, gente, é um peso, é uma importância de vida e morte sobre o outro que trabalha com ele. Eu conheço casos de câncer atribuído em relação com chefia. Conheço casos de suicídio.
Conheço casos de assassinato aí do chefe, né, o outro lado da moeda. Mas a liderança não precisa falar nada. O olhar mal dado acaba com o dia da pessoa. Se for numa sexta-feira, acabou o fim de semana. Então, uma liderança, ela deve aprofundar alguns sensos de conexão. Vamos lá. O primeiro deles é o senso de conexão histórico. É fundamental termos ciência que estamos fazendo história a cada instante da nossa vida. Agora, já estamos fazendo futuro. Todo o passado e todo o futuro está exatamente aqui e agora. Então, temos alguns futuros alternativos. A forma com que eu trabalho, convivo em casa, junto à comunidade que eu estou inserido, nas organizações, a forma como eu compro, como eu vendo, como eu produzo, eu já estou definindo qual é o futuro. Existir é diferente de viver. Existir é hábito. O existir, ele tem intenção, sabe como é que faz, vai lá e faz. Viver não. O viver tem atenção ao hábito e escolhe hábito. Se quer ter uma outra trajetória de vida, se quer construir, conduzir um outro futuro, escolhe-se um outro hábito. O segundo senso de conexão é o senso de conexão com a natureza. Boa parte das pessoas não tem claro como é que se dá essa relação com a natureza. Algumas acreditam que eu tenho uma boa relação com a natureza porque eu tenho um pet, ou porque eu cuido de uma planta, ou porque eu faço uma caminhada ao ar livre às vezes, ou faço uma trilha. Mas o humano, ele tem a possibilidade de se perceber a natureza falando sobre ela mesma. Aliás, o humano, o pessoal não tem muita consciência do que seja. Nós temos N laboratórios realizados no Instituto que envolvem pessoas com cargo-chave em governos, executivos, empresários, professores de diversas áreas, cientistas de diversas áreas, estudantes, mobilizadores sociais, padres, mestres de sabedoria. E a pergunta é: o que é humano? E aí sai uma série de características. E aí a gente vem com a segunda questão. Tá bom, o humano tem isso sim. Mas o que seria específico do humano, que teria no humano e não se apresenta em outros animais? Vão sobrar duas coisinhas. A primeira delas é a possibilidade de eu conversar com o meu animal interno, porque a gente tem toda a história da evolução do nosso organismo. Nós temos ferro, silício, sódio aqui dentro, começou a mexer, já temos um vegetal. Ficou alegrezinho, oh, meu time ganhou, oh, ficou tristezinho, oh, meu time perdeu, se tivesse um rabinho, opa, meu time ganhou, ficava com o rabinho abanando. Mas temos a possibilidade de humano. Qual é a possibilidade de humano? Ele conversa, ele enxerga esse animal interno. Porque esse animal, quando está raivoso, ele estraga amizades, ele acaba com famílias, acaba com o ambiente de trabalho, ele mata no trânsito. E aí, quando chega na delegacia, mas o que aconteceu? Aí fala para o delegado: eu não sei, fiquei cego naquele momento. O que é ficar cego naquele momento? Desliga a consciência. Terceiro senso de conexão com as organizações. Nós somos literalmente nossas organizações. Literalmente. A organização não é como se ela fosse um organismo vivo, não é uma metáfora isso. Literalmente ela é um biossistema, um organismo vivo. O que é fundamental? A pessoa compreender, a liderança compreender como é que isso funciona. A organização ela é uma ideia viva que se torna operacional através da interação dos seus portadores dessa ideia. A pessoa entra numa organização, começa a entrar numa história. É apresentada a história dessa organização, a causa dela, ele passa a ser um portador daquela causa dentro do seu setor. A intenção da organização está disseminada pela intenção de todos os seus portadores. E o quarto senso de conexão é comigo mesmo e o outro. Se eu tirar todos os meus papéis, papel de pai, de filho, de profissional, do setor que eu atuo, o que sobra? O que é visceral? Primeiro, um gênio que vem comigo. Antes de eu ter um nome, vem um gênio, uma natureza preferencial, que é aquilo que a gente faz melhor do que a maioria das outras pessoas. Todo mundo tem isso. Valores. Os valores são meus. Um carro, o ladrão pode roubar. Uma casa pode pegar fogo.
Uma família pode se desfazer. Os valores são meus. A consciência é minha, onde eu direciono a minha atenção. A consciência é minha. E aí, o mundo que eu percebo é um espelho de mim mesmo. Temos exercícios que a gente realiza com as pessoas. Esfrega a sua mão na mesa que está na sua frente e perguntamos: está sentindo a mesa? As pessoas, sim. Ela não está sentindo a mesa, ela está sentindo a mão dela. Isso poderia ser uma curiosidade da neurociência, mas aprofundar, internalizar isso, saber que a realidade é assim, que o mundo que eu percebo é um espelho de mim mesmo, muda completamente a minha relação comigo mesmo e com o mundo. Bem, pessoal, finalizando, está disponibilizado, né, na nossa plataforma um checklist baseado em princípios naturais estruturantes, aqueles que eu comentei lá atrás, que explicam se uma iniciativa vai ter longevidade ou não. Essa iniciativa pode ser um projeto, pode ser uma empresa, pode ser uma família. Inclusive, eu tenho estudantes que usam na cabeceira da cama para avaliar como é que está a família, se vai ter longevidade ou não. Falando das organizações anualmente, sempre tem um programa de alguma coisa. Já cansei de ir a reuniões em empresas em que eu estou sem material para anotar e o pessoal me fornece um bloquinho, uma canetinha, tem lá o programa de alguma coisa. E eu olho, nossa, que programa interessante, como é que tá? Aí o pessoal, não, é um programa que teve aqui, mas não tem mais. Gostou do bloquinho? Ele abre o armário e pode levar. Tá cheio de bloquinhos, canetinhas e chaveirinhos. Quer dizer, esses bloquinhos, canetinhas e chaveirinhos duram mais do que os programas. Falta alguma coisa. Falta a compreensão da dinâmica da vida, da dinâmica do humano. Como eu comentei também lá atrás, nós temos toda a história da evolução do nosso organismo e tem homens que pararam na dimensão pedra. Se for uma pedrinha pequena, você dá um peteleco e ele rola. Se for um pedregulho, um cara achar importante, chama ajuda, vamos rolar, vai. Se for um homem vegetal, você coloca a luz aqui, ele vem para cá. Você coloca a luz ali, ele vai para lá. Se for um homem animalzinho, como é que se mexe com o homem animal em movimentos? Você dá chaveirinho, dá canetinha, que ele sai catando. Ele pega e enche as gavetinhas dele com canetinhas e chaveirinhos e bloquinhos. E com o homem, com essa potência do humano, como é que se mexe? Um homem com a potência do humano não se mexe. A gente chama para fazer história juntos. É alguém posicionado e sabe o legado que está construindo.